Começando a nossa escola da oração em línguas, hoje nós vamos continuar falando dos benefícios da oração em línguas e também orando por transferência de unção, transferência do poder de Deus. E com você que está acompanhando a nossa escola, você tem visto como é poderoso você estar colocando em prática a oração em línguas. É uma oração de edificação. O primeiro benefício que nós queremos falar hoje se encontra lá em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, que diz: quem ora em línguas estranhas, quem ora no Espírito, edifica a si mesmo. Então, a oração em línguas traz uma edificação. O que você edifica no seu espírito? Edifica a palavra de Deus, edifica a sua fé, edifica a sua força. Edificar é uma construção. Você está construindo uma casa de glória, uma casa de unção, uma casa de poder para Deus se manifestar. Então, quando você está orando no Espírito, você está se edificando. Esse é um grande benefício da edificação pessoal. Quando nós vamos num culto ou participando de um culto numa casa, numa igreja ou numa vigília, numa reunião, e saímos abençoados, nós falamos: o culto foi uma bênção, eu fui abençoado. Mas a palavra poderia ser usada assim: eu fui edificado, esse culto me edificou, esse culto trouxe força, fortaleza. Isso que é uma edificação. Você está se edificando. E qual é a vantagem da oração em língua? Você pode estar se edificando qualquer momento, qualquer hora do dia, e o tanto que quiser. Você pode se edificar uma hora, quando você tiver, falar assim: eu vou orar uma hora em línguas, você está se edificando uma hora, você está orando meia hora, 40 minutos. Tem pastores, amigos meus, que faz alvos de oração. Ele fala: vou orar, vou ter esse período de todo dia 2 horas em línguas, eu vou estar orando. Se você assistiu já o meu testemunho aqui na escola da oração em línguas, você sabe que logo quando eu recebi a revelação, eu fiz o alvo de estar orando 3 horas todos os dias, porque eu ia fazer uma viagem para a Argentina e lá Deus ativou milagres sobrenaturais. Então, eu fiz um alvo de oração. A- Qual é o desafio? Eu falo para as pessoas que estão começando, às vezes não fazem um alvo muito grande, que às vezes não vai conseguir, vai desanimar. Eu falo para um alvo de uma hora para começar. Uma hora por dia, isso já vai fazer uma diferença. Uma hora se edificando, uma hora se fortalecendo em Deus. Aquele que ora em línguas se edifica a si mesmo. Então é uma chave poderosa. É uma chave que Deus deixou para a igreja, porque Ele sabe que a igreja precisava se fortalecer. Ele sabe que a igreja precisava se edificar. Ele sabe que a igreja, em qualquer momento, a igreja sempre passou por grandes lutas, grandes batalhas. E principalmente nesses últimos tempos, nós temos enfrentado grandes lutas, grandes batalhas. Por isso que eu tenho falado também para as pessoas que adquirirem esse curso, essa escola da oração em línguas também está divulgando, está fazendo anúncio, fazendo propaganda para outras pessoas adquirirem também e aprender, e todo o Brasil vir derramar um avivamento nesse Brasil. O pastor Danilo é um pastor que eu acompanho lá do Rio de Janeiro, ele tem um canal muito grande, também fala muito sobre oração em línguas, e eu estava conversando com ele nesses dias, e ele falou assim: lá no Pentecoste veio o derramado do Espírito Santo, porque tinha 120 pessoas orando, oraram em línguas, e houve um mover ali, e 3.000 almas se converteram. E ele fala: o último avivamento é porque vai estar milhões de pessoas orando em línguas, e vai vir o último avivamento da história. Então, outro benefício, quando você começa a orar em línguas, é você ora à vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Tem situações que nós passamos na vida que nós não sabemos como pedir, como orar. Talvez você já passou por isso: estou com esse problema, eu não sei como orar nesse problema. Já teve situação na minha vida que eu passei por um problema e eu falei: não sei como orar por esse problema, não sei como pedir, eu não sei como interceder. Então, a oração em línguas ora
a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para fazer a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. E a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Então, quando você está orando no Espírito, quando você está orando em línguas estranhas, quando você está orando nessa linguagem espiritual de oração, você está orando para a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Então, tudo que está desalinhado com a vontade de Deus, tudo que está fora do plano de Deus para a sua vida, você começa a orar em línguas e Deus começa a tirar isso, o que está desalinhado, e você começa a se alinhar com a vontade de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, comecei a orar em língua, começou a piorar tudo. Não é começou a piorar, Deus começou a tirar as coisas que não é para estar na sua vida, que está te atrapalhando, que está te amarrando, e é um processo de purificação, é um processo de limpeza. Deus está te alinhando para a vontade de Deus. Então, quando você começa a orar em línguas, você começa a entrar num alinhamento, tanto internamente, às vezes você tem pecados internos, vícios, tem pessoas que é escravos, nós vamos entrar até aqui em outro benefício falar disso, e Deus começa a te alinhar de dentro e fora de você, de dentro para fora, começa a alinhar você com pessoas, com conexões, com lugares, com regiões, com cidade, com pastores, com obreiro, com pessoas que você precisa estar alinhado para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita e agradável. Então, quando você começa a colocar em prática, eu vou orar em línguas, eu vou fazer 1 hora por dia, eu vou orar 2 horas por dia, aí o plano de Deus começa a se alinhar. E às vezes, em alguns casos, alguns irmãos começam para mim, pastor, piorou tudo. Eu até parei de orar, falei, não, continua. Não é que piorou, que tinha muita coisa errada na sua vida, tinha muita coisa que precisa ser tirado, tinha muita coisa que precisava Deus operar, limpar, para você estar no plano perfeito de Deus. Outro benefício que nós queremos falar é a vitória sobre a carne. A Bíblia diz lá no próprio livro de Romanos, capítulo 8, depois medita profundamente em Romanos, capítulo 8, ele fala assim que pelo Espírito mortificai a obra do corpo. Pelo Espírito você mortifica a obra do corpo. Já encontrei muitas pessoas, por exemplo, viciadas em pornografia e fala assim, pastor, eu quero largar e não consigo. Tem vício de cigarro, tantos anos dentro da igreja, mesmo assim, fala, pastor, não consigo largar o cigarro. Outros vícios, outros pecados, e ele não consegue. Isso é uma obra da carne. A Bíblia lá em Gálatas diz que a prostituição, a avareza e tantas outras coisas é chamada a obra da carne. E ele não consegue largar. Pelo Espírito, mortifica a obra do corpo, mortifica a obra da carne, faz a carne morrer, esse desejo morrer. Então, pelo Espírito Santo, você começa a orar e você se edifica e faz a sua carne morrer, esse desejo da carne morrer. Por isso que tem muita gente, quando começa a pôr em prática a oração em línguas, ele começa a ser liberto de vícios, de pecados que ele não conseguia largar. Pessoas que querem largar, não estou falando de pessoas que nós conhecemos na igreja que não está nem aí, está no pecado mesmo, tem o coração endurecido, e estão na igreja às vezes só dando mau testemunho. Eu estou falando de pessoas que realmente já chegaram para mim chorando, falaram, pastor, eu quero largar isso e não consigo. Então, se ele colocasse em prática a oração em línguas, todos que colocam em prática a oração em línguas têm uma vida transformada, porque ele mortifica a obra do corpo, ele mortifica a obra da carne. Então ele começa a ter vitória. Ele começa a ter vitória. Deixa o celular aqui, organizar aqui. Ele começa a ter vitória sobre a carne. Então, nessa escola da oração em línguas, é para trazer vitória para o povo de Deus, porque nós estamos, é uma forma de estimular, despertar a igreja sobre essa linguagem espiritual, essa linguagem sobrenatural, essa linguagem que Deus entregou para a igreja. Isso vai trazer um grande despertamento espiritual. E também a oração em línguas é uma oração de adoração, a linguagem de adoração. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, que quando desceu o Espírito Santo, diz que eles glorificavam a Deus naquela linguagem, todos entendendo, foi uma
algo sobrenatural. Também quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, em Atos também, capítulo 10, se eu não estou enganado, diz que eles glorificaram a Deus. Então, a linguagem da oração em línguas, ela também é uma linguagem de adoração. O Kenneth Hagin gosta de falar isso, ele tem um livro chamado Línguas, até uma indicação, você que não leu o livro, leia. Ele falava que ele orava, mas com a linguagem dele, que era o inglês, né? Mas vamos dizer, se fosse o português, ficava limitada a linguagem dele, que ele não tinha mais palavra para adorar, para louvar a Deus. Ele se sentia seco, que ele queria falar mais coisas, mas não tinha mais palavras, não tinha mais o que falar. E quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo que ele fala, e quando ele recebeu a oração em línguas, aí ele entendeu, porque aí aquela linguagem de adoração fluía dentro dele, fluía pelos lábios dele, uma linguagem de adoração. Você entra em um novo nível de adoração. Existem muitos adoradores que é tremendo, que é uma bênção, mas se ele não tem a linguagem da oração em línguas, eu posso dizer que ele está em um nível. Quando ele receber o nível em um nível mais profundo é quando ele recebe a linguagem em línguas, porque ele recebe algo poderoso para a vida dele, para o espírito dele, flui algo dentro dele, flui rios de águas vivas dentro dele. É algo tremendo, é uma linguagem de adoração. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.